A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui novamente nessa live, hoje com um super tema, né? O medo, superação do medo. Nós estamos muito contentes com a participação da nossa amiga, a doutora Milene, que já vai entrar aí. Claudiano, Deus abençoe você, Claudiano. A paz do Amanda, Senhor, boa noite. Deus abençoe, Amanda. Boa noite a todo mundo que está entrando aí na live. Nós vamos estar transmitindo essa live pelo nosso Instagram da Igreja Tanque de Betesda. E você tem uma setinha aí embaixo que você vai convidando as pessoas para participarem. Então chama aí quem você conhece para estar participando aqui conosco. Ela já vai entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Claudiano, como é que você está? Deus abençoe. E a família? Tudo na paz? Tainara, Deus abençoe você, sua vida. Vamos convidando, gente. Vai entrando o pessoal, vai chamando todo mundo. Daqui a pouquinho também eu vou fazer a transmissão pelo Facebook, pelo meu Facebook, Angélica Colli. A paz, Tainara, a paz, todo mundo. Jussara, linda, seja bem-vinda aqui com a gente. Fábrica das Massas, a Aline, que Deus te abençoe. Deixa eu baixar meu celular aqui. Deus abençoe você. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A Camila, um beijo. Deus abençoe. É muito bom, irmãos. Muito bom ter vocês aqui, né? A Milene está entrando também agora. Nós vamos conhecer. Vamos só ver o pessoal que está entrando rapidinho. Camila. Claudiano, cadê a Cacá, Claudiano? Chama a Cacá aí. O pessoal de Varriçai tá começando a entrar. Todo mundo. Tem uma setinha aqui, se você quiser, convide todo mundo. Mande esse convite para o pessoal assistir nossa live. Eu acho que hoje o assunto vai ser muito, muito bom sobre o medo. O Everson entrando. Aqui, ó, a Milena chegou. A Milene, isso mesmo, chegou a frequentar. Nós vamos chamar agora, ela já tá aqui com a gente. E eu vou começar também. A Cacá entrou. Oi, oi, Olá! oi! Boa noite! Eita! Rapaz! Que linda! Ai, Milene, que bom ter você aqui. A gente já tá tentando esse encontro desde o ano passado, não é verdade? Verdade. Tá aqui, Milene, vou te levar para Varriçai. Milene, vamos fazer alguma coisa lá, né? Mas agora a gente pode fazer, ó, essa benção aí que é a live. Depois Nem... Pode falar. foi que depois que a gente descobriu a live, agora ninguém escapa. Não, depois dessa pandemia, agora não tem essa, entendeu? É agenda, quando isso tudo passar, agenda presencial e agenda de live. E estreitou mais, né? Estreitou mais, né, Milene? Ainda vai. Que benção. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Pessoal que está assistindo aí, tá todo mundo ouvindo bem? A Milene? João Paulo, Deus abençoe. João Paulo entrando. Camila. E hoje nós vamos poder, vocês, né, todo mundo, porque acho que é um tema assim, né, que tem muitas coisas a serem faladas, acho que a gente vai ter que marcar mais umas 3 lives. Não é verdade? Ó, o Marcos da Costa entrou aqui também, a Amanda sempre tem acompanhado a gente. Amanda, um beijo para você, obrigado pelo carinho. E se vocês quiserem, a gente não vai desativar os comentários, a não ser que isso atrapalhe você, Milene. Mas pode deixar. E aí o pessoal, se quiser, a gente deixa, porque às vezes alguém quer mandar alguma pergunta, né? Porque é mais um bate-papo e uma forma interativa, né? Da gente de você tá, né, passando pra gente. Ah lá, o som tá ok. A gente tá... Ótimo.
som ok, o povo tá ok, a unção tá ok, tá tudo ok nessa live. O Senhor está aqui, conhecimento tá ok. Tá tudo ok, glória a Deus, glória a Deus. Né? E nós vamos começar apresentando a Milene, né? Acredito que todo mundo já conheça, né? E os que ainda não conhecem, a Milene é uma querida que a gente ama muito. Eu conheço a Milene, né? A Milene é da nossa igreja, Tanque de Bethesda aqui de Itaperuna. E a Milene, ela é psicoterapeuta, não é isso? Sim. E aí eu vou deixar você explicar pra gente o que faz um psicoterapeuta. Eu sei que você tem um clube treinando a mente. Tem um canal, e eu queria que você falasse, deixasse aí para o pessoal te seguir, começar a te acompanhar. Eu acompanho os seus artigos. A Rose entrou aqui. Rose, que Deus abençoe. A Rose, eu amo muito a vida dela e é muito bom ter ela aqui. Que Deus abençoe. Todo mundo entrando. Milene, vou deixar agora você com as suas apresentações. Tá, então, pessoal, o Instagram que eu apresento assim, ideias, conteúdo sobre a mente, a psicologia, é o Treinando a Mente, como vocês estão vendo aí. Eu sou psicóloga formada, né, tendo no consultório. Aqui, esse espaço que vocês estão vendo, essa é uma parte, tem a outra parte ali que eu fico com os pacientes. E assim, é muito rico, né, a gente trabalhar com a mente das pessoas, tem algumas formações e tudo mais, mas vamos focar aqui no nosso propósito. Então, assim, é muito interessante, porque nós somos, né, como o pastor Fabrino e a pastora Angélica, sabe, nós somos corpo, nós somos alma, que é onde entra a mente, né, e nós somos espírito. Então, quando uma área é afetada, as três são. É inevitável. Então, assim, eu costumo dizer que a mente ela é como um jardim, sabe? Eu sempre falo assim, Deus não plantou um jardim e entregou para Adão e Eva. Ele fez isso para a gente também. Ele deu a nossa mente. E a nossa mente agora a gente vai cultivar algumas coisinhas nelas. Às vezes a gente cultiva coisas boas, né? E às vezes a gente cultiva coisas disfuncionais, que acabam nos atrapalhando. Eu costumo dizer que a gente é o semeador, a gente é o jardineiro. Então a gente tem que estar cercando o nosso jardim, sabe? Eu sempre brinco, senão a gente não pode tratar nosso jardim como terreno baldio, né? A gente tem que tratar ele como um jardim, sabe? Ele tem que ser, assim, maravilhoso para a nossa habitação. Então, assim, eu faço muito essa analogia, porque às vezes a gente tem que pensar como que a gente está se tratando. Isso tem a ver com a nossa mente, com a nossa alma. Eu gosto muito de Davi na Bíblia, porque eu acho que Davi, ele tem uma inteligência intrapessoal riquíssima. Ele está lá no Salmo 42, assim, por que estás abatida, ó minha alma? Davi, ele tem diálogo interno, entende? E ele é de uma inteligência intrapessoal que eu fico assim, cara, Davi era o cara, sabe? Meu amigo imaginário. Nossa, o cara fala com ele. Verdade. Ele consegue se autoanalisar, né? Isso, Davi tem essas sacadas, entendeu? Isso é rico demais, porque na terapia, né, no processo terapêutico, quando as pessoas participam, assim, eu falo, olha, você tem que argumentar com você mesmo, porque senão vai vir pensamento, sabe? Pensamento automático, pensamento disfuncional, e ele vai ganhando dimensões e proporções que isso pode te prejudicar. Então, eu sempre brinco assim, com a metáfora da mente como um jardim, eu sempre falo, tem um Éden dentro de você. Tem um paraíso dentro de você, sabe? E a gente deixa, às vezes, de lado esse Éden. Às vezes eu falo assim, você ora pela sua mente? Porque a gente ora por tanta coisa, sabe? Mas será se a gente fala assim para Deus, Deus, me ensina a proteger a minha mente? Eu sempre falo que o movimento da nossa mente é da nossa mente para o céu, nunca é do céu para nossa mente. Porque assim, Deus entregou esse jardim. Não tem uma passagem na Bíblia, pelo menos eu ainda não encontrei, se tiver vocês me corrijam, que diga assim, e colocarei na sua mente pensamentos virtuosos.
e colocarei na sua mente pensamentos do céu. Não é um movimento do céu para a gente quando se trata da mente. É um movimento da gente para o céu, sabe? É como o Paulo fala, eu pego os meus pensamentos e coloco eles cativos no altar. Vem cá, pensamento, sossega aqui, porque você vai ficar no altar do meu Deus, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas assim, eu peço a Deus para tirar a minha raiva, eu peço a Deus para tirar esse sentimento de mim, peço a Deus para te ajudar a tirar a raiva, peço a Deus para te ajudar a tirar ou qualquer outro sentimento de dentro de você, porque Ele te dá suporte, Ele vai te falar assim, jardineiro, olha só, cava ali, ó, cava ali porque tem umas ervinhas ali, vai ali procurar ver o que tem, não é? E é esse movimento, Deus me ajuda a fechar as brechas, Senhor, me ajuda a enxergar positivo, sabe? Me ajuda a ter pensamentos que vêm do alto, me ajuda a corrigir tudo dentro de mim que precisa ser corrigido. Esse é o nosso movimento com a nossa mente. E assim, porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não entende, sabe? A gente deixa passar, não é? Querem falar alguma coisa? Eu achei muito interessante o que você disse, porque a gente às vezes tem um cuidado com o nosso corpo, né? E disse, tipo assim, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que vigiar para não pecar, né? Para não vigiar minhas atitudes, minhas ações, mas a gente esquece dos nossos pensamentos, né? De cuidar da nossa mente, né? Eu achei tremendo. Você me fez lembrar uma vez que eu estava aprendendo, assim, no processo de aprendizado sobre santidade, né? E aí o Senhor me ensinando várias coisas, eu colocando para ele esse processo de santidade, e o Senhor falou para mim assim, você precisa aprender sobre santidade da alma. E eu pensei assim, gente, né? A nossa alma em santidade, porque não é só o nosso corpo, sabe? E aquilo foi uma coisa assim muito enriquecedora para mim, entendeu? Colocar os meus pensamentos, a minha vontade, meu intelecto, minha personalidade, a de todos vocês que estão assistindo a gente, todas alinhadas com Deus, né? Dentro de um propósito. E, gente, isso é sempre um processo. Você fez uma vez, não acabou, não. Acordamos, dormindo a vida toda. Eu costumo falar, Milene, você falou do jardim, a gente, a nossa alma, né? Como se fosse um grande jardim. Acontece que muita gente tem guardado uma parte que serve de lixão. E todo lixão tem um tapume e tem uma camada que a gente coloca por cima. Né? Só que às vezes o lixão está tão grande que a pessoa está implodindo. Ela não está explodindo, ela está implodindo. Tem algo dentro dela já fedendo, né? Colocando algo para fora, mas aquilo já está dentro há um tempão. Né? Por quê? Porque não foi mal resolvido, são traumas de infância, esses medos que às vezes aparece, a pessoa às vezes está sentindo um medo, não sabe por quê. Exatamente. Né? E assim, você falou uma coisa muito interessante. Às vezes eu falo terreno baldio, mas é mesmo, tem gente que tá tratando a mente como um lixão. Uhum. Eu falo, os outros jogam papelzinho de picolé, sacolinha, todo mundo que passa na nossa vida sai deixando uns resquíciozinhos de uns lixinhos, né? Como se livrar do lixão, né? Assim. Aí você imagina isso desde a nossa infância até hoje. É muita coisa. Ainda bem que... A gente estava... Só um tratamento da alma para nos ajudar. E a gente vê que muito evangélico tem um pouco de receio de socorrer a profissionais, psicólogos, psiquiatra, né? E agora a gente vê que isso é uma tremenda... na verdade, a pessoa está jogando contra ela. Porque, como você colocou, a nossa mente, a nossa alma, se tiver um emocional ruim, como é que você quer um espiritual forte? Não é? O espiritual forte, ele depende de um emocional forte. Ele depende de uma alma sadia. Se a alma estiver inquieta, como diz Davi nesse salmo, a minha alma é inquieta dentro de mim. Como é que ele pode ter uma alma inquieta e uma espiritualidade boa? Ele tem que jogar os dois, um a favor do outro, né? Para haver uma junção. E a gente vê Pedro, né? A gente estava lendo sobre Pedro, quando Pedro começa a querer andar sobre as águas, quando Jesus manda ele ir, ele começou a olhar para a tempestade, olhou para o vento, começou a cair. Mas o mais interessante não é a queda de Pedro, o mais interessante é que quando ele estava afundando, a palavra dele diz, salva-me. Ele pediu socorro.
Tem muita gente afundando e não pedindo socorro porque é evangélico. Tem muita gente afundando e não pedindo socorro porque acha que é um problema mental, porque o medo é um pânico, é uma depressão. Pedro pediu para salvá-lo. Pediu Jesus, Jesus, salva-me, eu estou afundando. E tem tanta gente se afundando. Eu vejo isso como pastor, pessoas que têm um receio de pedir ajuda. E às vezes a ajuda não é espiritual. A ajuda é para tratar a alma. Deus ajuda, no tratamento da alma ajuda. Mas hoje existem especialistas para isso. Hoje existem pessoas que estão ajudando a você a se curar dessa enfermidade. Né? É uma enfermidade, né, Aline? Ou Milene? Na verdade, eu acredito que há um preconceito, né, ainda, que graças a Deus isso tem sido quebrado, porque hoje nós vivemos uma sociedade doente, Sim. né? Nós vivemos sob uma pressão de tudo quanto é lado. Você tem que ser bem resolvido profissionalmente, você tem que ser bem sucedido, né? Você tem que ter uma família É uma pressão, perfeita, né? Essa casa tem que ser tudo ok, tá tudo ok, né? E isso a gente sabe que não acontece, né? Você tem que estar bem, você tem que ter amigos, você tem que estar bem na sociedade, você tem que estar bem na escola, você tem, hoje em dia você tem que ter muitos seguidores, né? Você tem que sair bem na selfie, você tem que ter seguidores, você tem que ser o tudo você tem que ir. E a gente não aguenta essa pressão. Né? Então, assim, a gente vai ficando doente e às vezes por um preconceito de falar, não, mas eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que dar conta. E esse eu tenho que dar conta, você vai implodindo, porque tem coisas que a gente tem que reconhecer que a gente não dá conta. Né? E a gente precisa de acompanhamentos psicológicos, a gente precisa de remédios. Né? Muitas das vezes, porque é atividade física e tantas outras coisas que traz para nós como benefício, né? Sim. Verdade. E você falando isso daí me fez pensar assim, essa questão do eu tenho que, não é? Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque elas não querem demonstrar fragilidade. Como assim? Exatamente. Sabe? Elas não querem demonstrar fragilidade. Eu costumo fazer uma brincadeira também. Assim, quando você tem uma cárie, você vai no dentista. Você não diz pra cárie, eu te repreendo em nome de Jesus. Quem dera, né? Entendeu? É uma boa ideia. Mas não é assim que funciona. Aí na hora quando se trata da mente, a gente fala assim, eu repreendo essa depressão, eu repreendo... Sabe? E o processo não acontece dentro da pessoa, porque a cura emocional ela é um processo, entendeu? Você vai destrinchando camadas, essas camadas vão sendo organizadas, vão sendo limpas, colocadas no lugar, não é? Então, assim, às vezes quando se trata da nossa mente, a gente fala, não, vai passar. Ela vai em todo mundo, conversa com todo mundo primeiro, às vezes se resiste ao profissional. Isso está acabando, como bem a pastora Angélica falou, mas assim, a gente está aproveitando para falar isso porque a gente sabe que no nosso meio, às vezes, nossos irmãos, sabe? Eu fico imaginando vocês, as ovelhas de vocês, assim, gente, procura ajuda, não é? A gente tem, eu sempre falo, a gente tem que entrar com instrumentos nas 3 áreas. No físico, no emocional e no espiritual. Eu pego assim para os meus pacientes e falo assim, isso daqui é o seu problema. Isso daqui é o físico, isso daqui é o emocional, isso daqui é o espiritual. Se você deixar isso daqui, eu só vou usar o espiritual, isso daqui fica passeando na sua vida. Se você vai assim, não, vou só para o psicólogo, o negócio ganha uma proporção na sua vida. Agora, se você entra com as 3, sabe? Isso daqui, ele tem que ser aniquilado, ele tem que ser resolvido, porque você cercou. Vem cá, porque você agora está cercado. Eu entrei com as medidas nas 3 áreas mais profundas da minha vida. Eu entrei com mudança de vida, boa alimentação, medicação. Eu entrei com mudança de pensamentos, terapia, se for o caso da pessoa, desenvolvimento interior. Eu entrei com aprofundamento espiritual, mais busca, mais oração, mudança no meu estilo de oração, leitura dessa área. Você cerca o problema, você foi nas 3 dimensões dele, ele não tem como ficar. A origem dele vai ter que ser tratada, não é? Verdade. Então, assim, a gente tem que entrar com as medidas em todas as áreas. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. As pessoas hoje em dia estão mudando de ideia
É porque, assim, tem líderes como vocês que convidam profissionais, sabe? Esses profissionais estão hoje em dia mais na televisão, nas entrevistas, nas rádios, não é? Então, isso vai abrindo a mente das pessoas. Olha, isso é normal. Os artistas, às vezes, falam assim, eu faço terapia. Então, isso vai desconstruindo, né, na mente das pessoas, né? O Jimmy fala que Espaço. até o padre Fábio de Mello tem pânico, gente. Ele é padre, Ele é um né? É ser padre. E, humano. assim, tem tantos pastores que estão morrendo de depressão, né? A gente vê isso aí. Eu queria só mandar um beijo aqui pro pessoal do Facebook, Ai, a irmã irmã Lazi, a Lazi! Simone Irmã Lazi, Rosa, ó, e tem uma pessoa muito querida, muito especial para nós, que é a minha cunhada Francine. Ela minha tá aqui, ó, irmã. assistindo a gente, ela até comentou, aí falou assim, olha, terapia é a melhor coisa que tem, você passa a se conhecer melhor, saber quais são os problemas e saber como resolvê-los. É. E, Milene, as pessoas, quando estão no problema, elas não conseguem, geralmente, identificar a causa delas. Você conseguiu me ouvir? Não, falhou. Eu mexi aqui e falhou. Então, As a gente pessoas... às vezes tem situações, vamos colocar o medo. Muitas vezes as pessoas têm medo, mas não sabem por que que tem medo. Então, vamos falar sobre o medo. Vamos adentrar nosso assunto, né? É muito bom falar sobre medo. Se você me perguntar assim, Milene, de todas as pessoas que você já atendeu e atende, não importa qual o motivo que ela foi no seu consultório. Ela pode ter ido te procurar por causa para tratar o comportamento financeiro dela, tá? Estou dando um exemplo. Para todo mundo, é unânime, temos que tratar os medos. E medo é uma coisa que está muito próximo da nossa vida espiritual. O medo é uma emoção primária, para começar. Existem 5 emoções primárias, né? Alegria, tristeza, repulsa, medo, tá? E tem alegria, medo, repulsa e raiva, tá? O medo não é pra gente se proteger. Houve uma mudança no nosso mecanismo mental e as pessoas usam medo para se proteger. Não é isso. A gente não precisa do medo para se proteger. A gente se protege por consciência. O medo, ele é instinto de sobrevivência. É isso que faz, né, com que eu, antes de atravessar a rua, eu olhe para os dois lados, eu olhe para um lado da via. Eu quero sobreviver. É onde que entra um perigo muito grande na depressão. A depressão, ela rebaixa esse instinto de sobrevivência, esse medo, tá? Da emoção primária, que é o medo natural. A pessoa, né, dependendo do grau de depressão também, do tipo de depressão, ela pode não ter esse medo de sobrevivência. Por isso que tem essas questões com a vida. Então, olha só como em pequenas coisas, sabe? Desde o que eu disse sobre comportamento financeiro, comportamento alimentar, sabe? Depressão, vários tipos de ansiedade, síndrome do pânico, pode fazer um checklist dos medos. Então, assim, o que aconteceu com as pessoas? O medo, ele acontece porque a gente interpreta ameaça ou perigo. E aí, o que aconteceu? A gente agora deu para interpretar ameaça em quase tudo. Vou te dar um exemplo. Medos subjetivos, tá? Medo de não dar certo. Isso é uma ameaça. O futuro é uma ameaça. A pessoa sente medo, sabe? Medo das coisas não acontecerem conforme eu planejei. Não acontecer conforme eu planejei é uma ameaça. Tem um perigo aí. Então, ela sente medo. Medo de não conseguir agradar as pessoas. Isso existe muito, muito também, sabe? Por quê? Porque existe uma ameaça. O olhar do outro sobre mim é uma ameaça, então eu tenho medo. Medo da morte, tá? Medo de doença também. Medo de pobreza. O que eu falo pobreza? É rebaixar os recursos, entendeu? Medo de haver uma mudança nos recursos da pessoa. E o que acontece com o medo? Eu não disse no início da live que a nossa mente é sempre um movimento nosso para o céu, sabe? Nosso para Deus. É exatamente isso. O medo, ele é uma emoção primária. E eu estou explicando isso, Fabrina, às vezes muitas pessoas saibam. Mas por quê? Para o cristão não ficar achando que ele não pode sentir medo.
Eu Porque já tem a falei, emoção. Pedro teve medo, né? Pedro apóstolo, ungido, cheio de poder. Sim, não Né? é? Não sentir medo. Né? E assim, Impossível. qualquer pessoa pode sentir medo. Pode ser o mais forte ao mais fraco, né, Milena? Exatamente. E assim, aí existe o medo disfuncional. Esse medo ele já começa a atrapalhar um pouquinho a vida da pessoa. E existe o medo patológico, tá? Então a gente vai ficar aqui na nossa live entre o medo disfuncional e patológico. Esse que é instinto de sobrevivência, tá ok. A gente não fala nada sobre ele. E aí existem 3 reações programadas no nosso cérebro para o medo. Engraçado que isso foi feito lá para a selva, mas a gente está agindo com ele até agora. Ou você luta, quer dizer, você enfrenta a situação que te causa medo, tá? Então é lutar, é enfrentar. Ou você foge, você dá no pé, entendeu? Essa é mais comum. Isso também é um movimento. Fugir também cansa, tá? Ó, lutar cansa, que é enfrentar. Fugir, que é procurar onde não está o medo, também cansa. E tem paralisar. A pessoa fica assim, ó, diante do medo. Ela fica no total paralisação, sabe? Sem reação. Ela não enfrenta e não foge. E isso, ela fica ali só sucumbindo, entendeu? Ali, sabe? O cérebro paralisa, congela, ela não reage. Gente, isso está acontecendo para tudo. Se a gente parar para pensar agora, nesse momento, existem 2 reações das pessoas. A minoria está enfrentando. Isso é um problema. A maioria das pessoas, elas estão fugindo, sabe? Seja por mecanismo de defesa de negação, tipo quando fala matérias assim, os idosos, eles não estão respeitando a quarentena, eles não acreditam. Isso é um mecanismo de defesa de fuga. Eu não vou entrar em contato. Estão tudo no amarelinho tomando café, né? Exatamente. E, assim, muitos estão paralisando. Eles ficam em casa. E, gente, não é uma crítica. A gente está aqui fazendo uma interpretação da nossa mente até dentro do contexto, embora a gente vai falar sobre tudo. As pessoas ficam dentro de casa, em vez de elas ficarem em casa tranquilas, com a mente tranquila, elas ficam dentro de casa paralisadas, com pavor, sabe? Com um pânico que aquilo está acontecendo. É aonde que a gente não pode deixar. E o que acontece? Os nossos sentimentos, eles funcionam de forma saudável, funcional pra gente, mas quando a gente não tá atento no nosso jardim, a cerquinha tá furadinha, sabe? Tá vindo as coisinhas entrando ali, elas funcionam como brecha no mundo espiritual. Então, assim, o inimigo ele não pode tocar na gente, mas ele vai lá, sabe? Você tá com a sua cerquinha aberta, esse daqui tá com a cerquinha do medo aberta. Ele vai lá pegar uma bombinha, assim, puf, joga lá dentro, entendeu? Não pode entrar, ele não vai entrar no seu jardim, mas ele joga lá, sabe? Aí ele usa as setinhas, ele usa os instrumentos dele, não é? Então, assim, a gente precisa estar sempre vendo quais são os medos, esses medos subjetivos que eu falei, os medos que o inimigo mais usa, que é medo humano, né? E ele vai lá e, tem uma brechinha aqui, e ele começa a colocar, ao invés de ficar na categoria medo, pavor. Aquilo vai gerando um pânico na pessoa, sabe? Ela não quer entrar em contato com aquilo, não é? Então, assim, alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem complementar? E eu entendo também que a questão do medo, muitas pessoas, elas têm medo por supervalorizar situações que, na verdade, elas não existem ou existem num grau muito aquém do que poderia, de fato, prejudicá-las. Né? Ou porque relembram uma situação de temor, né? Que relembram um temor que já passou, não é uma ameaça mais, mas só de lembrar a ameaça já sente medo. Né? E a gente chama de gatilho mental. Sim, e uma situação de medo irreal também. Aí transforma no pânico, ataque cardíaco, a pessoa já entra no estado de defesa, como você colocou, sai correndo. O coração está correndo, né? Está batendo. E eu vejo até muito nesses dias que a gente tem vivido, o medo muito por conta daquilo que a gente abre as nossas cercas para que entre. Que às vezes é o excesso de notícias, né? E às vezes a pessoa tem gente que fica o dia todo sentado em frente de uma televisão, né? E assiste todos os tipos de notícia. Aí eu penso, o que eu, como cidadã, agora, nesse momento, eu posso fazer? Eu assisti
Não que a gente não tenha que saber as notícias, mas também não vai resolver. Né? Então é uma fuga, isso paralisa, porque você vai ouvindo tanta coisa ruim, você se sente incapaz de produzir para você mesmo. Você fala, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Como eu posso me reorganizar, sentar, olhar as finanças, ver o que a gente pode fazer, mas a pessoa vai abrindo as cercas, né? E vai ouvindo tanta coisa, tanta notícia ruim, morreu para lá, morreu para cá. E isso eu vejo assim, uma forma. O excesso de informação. O excesso, ele tem trazido medo, porque a pessoa ela se sente impotente. Então, porque é repetitivo, né? Quando a gente está falando de um padrão mental, para criar um padrão mental tem que ser por repetição. Eu lembro que quando começou essa questão toda que a gente está vivendo agora, a primeira coisa que eu me atentei foi a seguinte, é porque eu sou profissional da área, eu pensei assim, bem, com mais de um mês fazendo a mesma coisa, a minha mente cria um padrão mental, preciso proteger ela, eu não posso deixar a minha mente criar esse padrão mental disfuncional. Aquela coisa de limpeza, sabe? Aquelas coisas, agora a gente chega do mercado com a caixinha de leite e tem que esterilizar a caixinha de leite. E comprar água sanitária e Meu álcool. Deus, tem gente que joga água sanitária e tudo. Falei, meu Deus, galão de água com gosto de água sanitária. Confesso. Imagina! Olha, um mês vivendo isso, a nossa mente cria esse padrão. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu não posso deixar minha mente criar esse padrão. E assim, muitas vezes, pastor Fabrino, a pessoa, ela faz isso de forma automática. Tem medos que as pessoas têm consciência que são disfuncionais. Elas falam, não sei por que eu tenho medo disso. Mas elas não conseguem mudar onde elas vêm para terapia. Elas falam, Milene, isso não é normal. Eu acredito que vocês já conversaram com amigos, com pessoas da gente. Não é normal eu ter medo disso. Eu quero me livrar disso. Chega um ponto que algumas pessoas, elas se sentem realmente dentro de uma prisão. Sabe? Assim, eu quero sair daqui. E aí isso acontece por uma razão, que é o que eu acho isso muito válido explicar. A mente, ela cria um ritmo hipnótico. Deixa eu explicar o que é ritmo hipnótico. É esse padrão, não quer dizer com ser hipnotizado por alguém, mas quer dizer que a sua própria mente cria um ritmo hipnótico que ela repete. E aí aquele medo vai se repetindo só em gatilhos, a mente não precisa mais fazer nada. Então você tem uma situação, você lembra o passado, gatilho, 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 gatilho. Uma pessoa que ela tem, por exemplo, síndrome do pânico, quem já teve, a primeira coisa que eu trabalho assim, é sempre medos com eles, né? Porque eu já sei que vai ter medo, micromedos. Eu sempre falo, esses medos você não está se preocupando com um deles só, mas todos eles estão aí, e eles estão passeando na sua mente, eles estão sendo acionados durante o dia, e a gente tem que resolver um por um. Aí entra uma parte que vocês falaram aí de forma sutil, mas que eu já acho que vale uma dica, né? Tem pensamentos, foi o Fabrino que falou, os pensamentos eles ficam super generalizados, eles tomam uma proporção muito grande. Então eu tenho que pegar aquela situação, aquele pensamento e colocar ele do tamanho dele, porque a mente vai fantasiar, vai imaginar. Então a gente desconstrói o pensamento, né? Então, primeira coisa, às vezes a pessoa tem medo de perder. As pessoas podem ter medo de perder, podem ter medo de perder pessoas, medo de morte dela, morte dos outros. Isso fica tudo escondidinho dentro da gente. A gente tá lá vivendo, trabalhando, estudando, fazendo tudo, porque a gente não entra em contato com esse medo, às vezes, diariamente, sabe? Mas ele tá lá. Aí tem uma situação que desperta o gatilho e a pessoa fica muito ansiosa, porque o mecanismo é o seguinte, você tem uma preocupação, aí você pensa muito naquilo. Aquilo gera medo, tá? E vai gerar ansiedade e estresse. Ansiedade nunca é a causa, ela é sempre o sintoma. Você vai sempre procurar onde está a causa. Certo como 1 mais 1 são 2. Por trás de toda ansiedade tem medos. E aí a gente tem que investigar quais são esses medos. E desconstruir eles. E a terapia vai descortinar as causas, né, Lilian? Vai descortinar as causas. Vamos Porque lá tem nos gente que medos. tem top de remédio e combate só o sintoma. Exatamente. Vira uma nação zumbi, né? Aí o que acontece? Eu falo que ele tá aparando grama. Ele tá pegando aquele matinho assim e cortando. Aquele matinho cortando. Então, isso aqui é um movimento cansativo. Ele não arranca pela raiz, não é? Então, qual que é a origem do seu medo? É um episódio que você viveu? É um pensamento fantasioso? São coisas que você ouve com muita frequência? Crianças que são educadas assim. Cuidado quando vai na rua. Cuidado com isso. Por trás do excesso de cuidado tem a iminência da ameaça.
Então, a criança ou adolescente já vai assim, se eu tenho que tomar muito cuidado é porque é perigoso, é uma lógica que o cérebro segue. Então, se é perigoso, ó, lembra que eu falei, o cérebro está interpretando ameaça e perigo, por isso que ele desencadeia medos. Sim. Então, aí o que acontece? A pessoa vai acumulando aquilo, vai lá, anos, super bem. Chega uma hora, ela tem episódio de ansiedade, não sabe por quê. Não está acontecendo nada demais, eu não sei, deve ter sido aquela prova que eu não fui bem, mas não fez sentido também. Aí tem uma coisinha muito pequena que desencadeia o gatilho. Aqui, até a Zilanda escreveu aqui no comentário, até achei interessante, que não dá tempo da gente ler os comentários. Identificar, você... Peraí que eu mexi alguma coisa aqui. Entender e identificar os gatilhos é muito válido e ajuda muito. Eu acho que por isso é tão importante a ajuda profissional, né? Porque esses gatilhos, às vezes a gente sozinha a gente não consegue, porque às vezes é uma coisa lá de trás, aí você acha que é uma coisa atual. E não é. Aí vem a noção de humildade também, né, Milene? Se a pessoa não for humilde em reconhecer que ela precisa de ajuda. Exatamente. Às vezes a pessoa, mas eu conheço tanto Deus, como é que eu posso precisar de ajuda que não seja de Deus? Mas Deus realmente dá sabedoria e unção, capacita pessoas para poder te ajudar. Isso é uma ajuda de Deus, né? Você fazer Milene aqui, instrumento de Deus. É verdade, Deus te usando na sua profissão, porque é muito difícil a gente encontrar alguns gatilhos na nossa vida. Então, assim, é preciso alguém que nos faça ficar pensando em situações que já vivemos, né? E às vezes coisas que a gente nem gosta de lembrar, mas para identificar esses gatilhos, porque isso que você disse, a questão da grama é sensacional. Você fica, ao invés de arrancar a raiz, você fica parando grama, ou seja, vai crescer de novo. E é bem cômodo, né? Bem cômodo isso, né? Cansativo. A gente vive fazendo isso, aparando grama. Dá trabalho combater as causas, né? Isso é movimento, né? É desgaste de energia, desgaste emocional. Parece que você está fazendo e não sai do lugar. Então, assim, até a Jussara que escreveu, eu vi enquanto vocês estavam comentando, né? Que ela aprendeu a substituir. Ela colocou a palavra troca, mas é substituir pensamentos. Então, assim, na nossa mente, a gente não diz, não quero pensar nisso. Não existe esse movimento para a mente, tá? É importante que todo mundo saiba disso. Na mente, o princípio da mente é da substituição. Então, é como se fosse assim, pensa que nessa caneca aqui tivesse uma água suja, tá? Suja amarelinha. Eu não tiro ela. Para a mente não funciona assim. Eu simplesmente pego um jarro de água limpa e vou enchendo, até transbordando. E esse transbordar para tirar a água suja vai substituindo. Esse que é o princípio da mente. Quando a pessoa fala assim, estou pensando muita coisa ruim, vou trabalhar. Não é legal. Ela pode até ir trabalhar, mas eu estou falando de princípio da mente, entendeu? Vou fazer qualquer coisa, vou cozinhar, vou costurar, vou fazer não sei o quê. Para a mente, isso não é o que funciona. Vai ser um paliativo que você vai usar ali no momento. Para a mente, é igual Davi, diálogo interno. Vem cá, mente, te chamar aqui num quadrado. Vamos conversar aqui que eu tô querendo te entender. Da onde você tá vindo isso? Porque está batida, né? Porque está batida com a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Perturba dentro de mim, né? Alma, minha filha, vamos conversar. Da onde você tirou tanta negatividade? Já chegou o tempo de eu falar assim, mente, minha filha, peraí, o que aconteceu com você que você tava super good vibes, agora você escolheu, né, me metralhar, não é? Tem hora que a gente tem que falar, pera, calma. E aí você tem que entender as razões. Medo, você precisa resolver a raiz do seu medo. Você tem algum medo de que aconteça alguma coisa com um parente? Por quê? Esse parente está em iminência de ameaça e perigo ou é uma fantasia da sua mente? Seu pensamento, ele é de cunho real ou ele é de cunho fantasioso, imaginativo? Ah, ele é de cunho fantasioso, imaginativo. Meu parente está bem, está tudo legal com ele. Ok, o que você pode fazer para enfrentar as suas autoverbalizações negativas? Se fosse um amigo seu, o que você diria para ele dentro desse contexto? O amigo chegou e falou, nossa, tô com medo do meu primo, minha mãe, não sei o que aconteceu, não sei porque eu tenho isso dentro de mim, é uma coisa sem razão. O que você vai aconselhar para o seu amigo? E aí você precisa ir para esse confronto. Peraí, eu diria para ele que a mãe dele tá bem, que o parente dele tá bem, que tem saúde, que não sei o quê, que não tem razão. Outra coisa, ainda que aconteça algo, estamos dentro de recursos,
tem recursos para essas pessoas, eu vou utilizar os recursos. Outra razão, eu sou uma pessoa de fé, meu parente é uma pessoa de fé. Ó, eu estou dando um exemplo aqui de como você vai desconstruir esse pensamento. E isso é esse processo de diálogo interno. Se não fizer isso, o pensamento negativo que advém do medo, ele vai te detonar, tá? Num sentido mental, entendeu? Ele vai vir, vai fazer assim na sua mente. Você precisa parar e pensar, isso é real, isso é imaginação? É imaginação, isso é racional, isso é emocional, isso é emocional. Tem algum gatilho de alguma coisa que eu já vivi? Eu aprendi que eu tenho que tomar cuidado com isso? Ok, então já sei que é isso. Qual é a real situação que eu estou vivendo? Eu estou vivendo essa, essa e essa. E qual é a pior coisa que pode acontecer aqui? Às vezes a gente tem que se perguntar, e se isso acontecer? Se isso acontecer, eu vou ter recursos, porque o ser humano esquece que ele tem recursos. Recursos são recursos internos. Inteligência é recurso, criatividade é recurso, gratidão é recurso, oração é recurso, pessoas são recursos, ciência é recurso. Aí eu falo, ciência médica, engenharia, sabe? Isso tudo é recurso. A Jussara falou, ó, conversar no espelho, ó, é um recurso aí, ó. Ah lá, conversar com o espelho não é loucura, se encontrar é um recurso. É um recurso, entendeu? Muito bem, Jussara, você tá uma pupila extraordinária. Ai, Jesus. Então, assim, a gente tem que usar os recursos que a gente tem. E aí você vai apaziguando sua mente, você vai controlando. No início, parece que é uma luta interior, mas, gente, funciona. É uma coisa incrível. Deus deu um jardim. Você faz tudo isso, você tá lá como jardineiro, semeando, arrancando as ervas daninhas, semeando coisas novas. O Senhor tá te ajudando, tá dizendo, vai lá, vem aqui, vem em tal lugar. Desse jeito não tem aquela coisinha ali, fica lá, vai lá. Então, assim, com o tempo, assim, sabe, em 30 dias, 40, eu não sei qual é a proporção do medo da pessoa, mas vai passar. Não fica de Esse forma medo gera uma cegueira momentânea, né? A pessoa esquece quem ela é. Né? Eu estou lembrando aqui de Elias. Elias matou, fez cair fogo do céu, matou 450 profetas de Baal, ele profetizou chuva num tempo de seca, e depois veio uma mulher, a mulher de Acabe, Jezabel, ameaçou ele de morte, ele ficou atemorizado com a ameaça de morte, desejou a própria morte, correu, se enfiou dentro da caverna, ficou lá dentro daquela caverna, e depois ouviu a voz de Deus, no final. Aí Deus falou, cara, você está achando que você está sozinho? Porque ele virava para Deus e falava assim, eu estou sozinho, eu sou o único profeta aqui contra todos os profetas de Baal. Aí Deus virou para ele e falou assim, cara, tem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, você não está sozinho. Tipo assim, ele precisou, Ele achou que a dor dele era maior que Deus precisou mostrar a ele num choque de racionalidade. Fala, cara, você não está sozinho, cara. Que negócio é esse? Tem gente que está perseverando em momentos difíceis, assim como você. Por que você vai entrar dentro da caverna? Você matou um monte de gente ali atrás. Você esqueceu quem você é. Né? E a gente, muitas vezes, uma ameaça de uma mulher, né? Não menosprezando a mulher, mas uma mulher do rei, para um profeta que já tinha matado 450 profetas de Baal, já tinha feito um monte de milagre. Isso fez o cara desejar a morte, enfiar dentro da caverna. Deus precisou manifestar para ele e falar assim, cara, tem 7.000 homens lá, cara, que são profetas também. Então, assim, pode acontecer com todo mundo e causa cegueira. Elias ficou cego. causa, sim. E aí você entrou num ponto que eu queria falar que eu acho, assim, riquíssimo. O que causa o medo? Uma dessas coisas causa também o medo. Além de gatilhos, além de estilo de vida, de educação, tá? Falta de conexão com Deus. E eu quero dar uma explicação a isso. Não é falta de ser cristão. Não é falta de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Não é falta de ir na igreja. Não é falta de fazer oração. É falta de conexão. Eu estou falando de uma coisa assim, de uma conexão constante. Porque a gente precisa ser sincero que a conexão, essa comunhão com Deus, ela tem níveis, ela tem estágios, ela tem amadurecimento de pessoa para pessoa. E a gente não se dá conta, a gente fica sempre no mesmo patamar, né? A gente está sempre lá do mesmo jeitinho.
Então, assim, uma falta de conexão profunda com Deus, e eu repito, não é falta de ser cristão, nem de ter fé em Deus, tá? É de conexão. Você com gente bem reteteca, igual Elias, pode acontecer, entendeu? E aí? Você se esquece das suas experiências com Deus. Olha só. Uma outra coisa que também causa medo, falta de autoconhecimento. Você não conhece a si mesmo. Aí vem cá que eu vou te explicar uma coisa que eu quero que o povo entenda, que eu vou explicar à luz da Bíblia. Não estou falando de filosofia. Porque a gente esquece que a gente é imagem e semelhança. Isso é muito profundo. A gente não se lembra todos os dias como a gente deveria se lembrar que a gente é imagem e semelhança com Ele. Então, quando a gente tem essa falta de conhecimento do meu eu já saí de mim, eu já esqueci quem eu sou aos olhos de Deus, aí o medo vem e me ganha, sabe? Porque assim, quando eu olho para Deus e eu me lembro da imagem e semelhança, eu vivo a passagem que Paulo fala lá em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu tô lembrando aqui, eu tenho imagem e semelhança. Você não tá entendendo? Outro dia mesmo, eu lembro que eu fiz uma oração que eu tava assim, eu acho que eu tinha esquecido quem eu sou. Eu falei, não, peraí, eu tenho um pai. Não, peraí, eu tenho um pai, entendeu? Comecei, ele começou a me lembrar quem eu sou, como ele me vê. Memória. Vem a memória. Eu falo, não, peraí, eu tô agindo igual. Oi? E sai da caverna, né? A pessoa às vezes Sai da entra, tem que caverna. sair. Tem que sair. Exatamente. Aí você fala assim, não, pera, quem eu sou? Então, a gente tem muitas vezes uma falta de conexão profunda com Deus, uma falta de conhecimento de quem a gente é em Deus, que é o nosso autoconhecimento em Deus, sabe? Que é eu lembrar que eu sou imagem e semelhança. E, gente, isso é muito profundo. Eu falo assim, você tem um dia, 24 horas, tira as 8 horas que é as horas de sono. Você tem 16 horas. Se dentro de 16 horas, durante 3 horas do seu dia, você lembrar que você é imagem e semelhança, você tudo pode naquele que te fortalece. Não tem como, entende? E aí, você vai tomando dentro de você uma autonomia, sabe, que te dá forças para ir adiante, não é? Então, assim, esse é um outro ponto do medo, né? E o terceiro ponto do medo, falta de conhecimento das coisas. Vou dar um exemplo como que isso funciona. A pessoa sente um mal-estar no estômago. Ela não tem conhecimento daquilo, mas ela tem um medo de doença, sabe? Ela não foi no médico nem nada. Ou seja, a falta de conhecimento, de informação, gera nela um medo muito grande. Olha o que o coronavírus faz com as pessoas. Cada uma vai para um lado, ninguém conhece novo. A tosse, fica apavorado. Tem gente que está chutando a cama, doeu o dedão, fala que é coronavírus. Né? É coronavírus, doendo o meu dedão. Então, assim, a gente tem que ver também qual dessas três a gente tem que melhorar. É uma conexão maior? É eu lembrar que eu sou imagem e semelhança? É o conhecimento de mim mesmo em Deus? Ou eu tenho que ter conhecimento das coisas que me causam medo? Porque, assim, lá com Davi, aquele menino, pastor, que ia lá cuidar das ovelhinhas, ele foi lutar com um leão, um urso. Ele tinha conhecimento de quais são as estratégias de um leão e de um urso. Você tem que ter conhecimento para inibir o seu medo. Sabe, aquilo que você conhece desconstrói medos na sua vida. Aí você tá lá morrendo de medo de não sei o que no seu estômago, aí vem um amigo que fala assim, ah, não, eu já tive isso daí, é tal coisa, assim, aí você... Que alívio. É verme, né? Vamos repetir. Tranquilo. Não é? Então, assim, eu acho isso uma coisa muito importante da gente falar também. Agora, assim, vocês tiram um tempo no final para fazer oração? Estou perguntando para olhar o tempo. Tiramos sim. Sim, mas se todo mundo está gostando da live, tirando a minha pessoa que estou amando, porque a gente, se cair, a gente volta. E faz só um momento de oração. E faz um outro. Porque o assunto, eu acho que mais umas 3 lives a gente consegue. E, Milene, você acha que é possível se livrar do medo sozinho? O medo nocivo. Isso. Vamos falar do medo disfuncional e patológico. Não vejo, não. Não vejo, não. Agora, sim, eu vou te falar, por exemplo,
eu tenho informação sobre coisas da mente, certo? Aí o que eu vou lá? Eu pego essas informações, eu pego as terminologias técnicas e coloco em oração para Deus. Entende? Então, assim, eu oro aquilo com Deus, assim, Deus, eu estou em algum mecanismo de defesa inconsciente, eu estou me resistindo de algo que eu não consigo ver, eu quero ver. Eu quero que isso seja melhorado, eu quero que isso seja tratado, entende? Mas, assim, a visão do outro, sabe? Uma visão idônea, neutra, curadora, sabe? Essa visão do outro sobre a gente é libertadora. Libertadora. Então, se você tiver alguém para te ajudar a superar medos, esses subjetivos. Tenho medo de conseguir tal coisa, tenho medo de não conseguir tal coisa. Não, você corre o risco de morrer na caverna. Entrar dentro do medo e não conseguir sair dele. Né? Claro, com certeza. A pessoa fica paralisada. É como assim, igual medo objetivo, falar em público, tá? Por trás do medo de falar em público tem medo do julgamento, medo que as pessoas vão pensar de mim, medo de eu não agradar, sabe? Medo de falhar, que é o medo de errar. Então, olha só, a pessoa vem para mim assim, Milene, eu não consigo me expressar em público. Eu já sei que eu tenho pelo menos 4, 5, 6 medos para trabalhar com ela. São os desafios, né? São as coisas que são novas. Por exemplo, até para fazer uma live, né? Tipo assim, eu vou falar direito, vai dar tudo certo. Mas não é o medo que te paralisa. Porque você sabe que se der errado, você vai continuar, vai fazer, vai aprender, né? Só que tem pessoas que o medo, ele já paralisa, a pessoa já não consegue muitas vezes tentar. E eu até queria fazer uma pergunta voltando com Elias, que Elias a gente está... Elias tá aqui no top 5 todo dia a gente fala de Elias um pouquinho. Mas no caso dele, o medo poderia ser, eu tô assim, pensando, por um desgaste físico e emocional, por ele ter saído, porque ele tinha tido uma vitória muito grande. E logo após, e eu vejo até a figura de Jezabel, porque na verdade, não é por ser mulher, mas porque naquela época a mulher não tinha autoridade. Então, assim, se fosse o rei, se entendia o pavor que teria gerado nele, mas era a mulher do rei. Né? Ela ainda que, ou seja, não era nem a maior autoridade. E será que o desgaste... Você tocou nesse assunto muito interessante. Né, físico e emocional faz com que a gente maximize as coisas e que a gente entra para dentro de uma caverna e fala, eu quero a morte, quero morrer, né? Porque... Já na verdade não foi a ameaça de Jezabel, foi tudo que ele passou. Eu acho assim, um desgaste, às vezes, ter vindo até de coisas não tratadas, de gatilhos que ele não sabia... De desgastes, ele era um profeta, ele estava, né? Vamos analisar ele. Não, eu acho que... Você sabe que eu faço isso com os personagens bíblicos. Eu olho para gente. Aí eu vou e olho o Paulo e falo assim, gente, mas o intelecto de Paulo, o autocontrole de Paulo, não dou conta do autocontrole de Paulo, não. Eu vou lá, eu lendo a Bíblia. E Milene, a gente vê acontecendo muito isso. Às vezes a pessoa tá lá em cima, de repente cai. Tipo assim, será que são esses desgastes que não são tratados? Então, eu acredito sim. Vou te falar o que na minha percepção profissional, se fosse alguém igual Elias, né, o que eu diria? Muita pressão, uma responsabilidade muito grande nos ombros. Essa pressão dá medo. O que eu estou carregando, o meu grau de responsabilidade, e isso dá medo. Então, assim, eu vejo, já teve ali muita pressão dele, sabe? E a gente não... Aí ele tem uma parte humana, que é onde entra o medo humano, né? O desgaste que você está falando, gatilhos. E o que aconteceu? Ele foi olhando o real, né? Naquele momento ele estava com medo humano, ele esqueceu de todo o sobrenatural. Né? Por isso, eu amo a Bíblia por causa disso, gente. Por causa de vários motivos, mas um deles é que eu amo todos os personagens da Bíblia. Que eu falo assim, eu sou todos eles ao longo da minha vida. Entendeu? Eu sou um pouquinho de cada um. Uma semana eu tô um, na semana eu tô outro, na semana... Aí um mês eu tô não sei quem, aí o outro eu tô no ministério igual fulano, depois eu tô igual fulano também. Mas todos eles sou eu. Aí eu, tipo assim, eu tenho uma empatia por eles. Mas assim, eu vejo essa questão da pressão sobre os ombros dele, a responsabilidade, esse medo humano
eu acho que ele olhou para o futuro e não viu condições dele de lutar. Mas aí eu acho que entra uma parte aí também. Lembra que eu falei que os sentimentos, eles são brechas? Sim. Essa questão dele pedir a morte, né? Nossa, eu quero, se for para isso, não quero viver. Não é que muitas vezes, né, a pessoa nem precisa estar necessariamente em depressão para às vezes ter uma fala dessa, não é? É aquele momento de desespero. Aí vem o inimigo e joga uma granadazinha, entendeu? Vou aproveitar que ele tá na caverna, ó, ele tá isolado, desprotegido. Vou bem jogar uma granadinha lá, sabe? Pra ver se a pessoa implode, pra ver se ela desiste. Porque imagina pro inimigo Elias desistir. Ah, a glória do inimigo, não é? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de isolamento, do se isolar. Ele foi sozinho, foi quis se afastar. Você vê que ele teve um movimento de fuga, né? Ele quis sair, ele quis se retirar. Jonas, né? Ele teve um momento de fuga, entendeu? E a gente foge tanto, né? A gente foge, é por isso que eu falo. Você pensa, gente, eu e ele. Adora dar uma fugidinha. Uma visão humanizante, né, de todos os profetas da Bíblia, né? É por isso que a Bíblia é incrível, assim, né? Por que a gente se cobra a perfeição às vezes? Deus não revelou pra gente os perfeitos, não é? Ele revelou corações, ele revelou intenções, ele revelou humanidade, não é? Então, assim, isso é muito lindo, muito incrível. Eu vejo, assim, essa questão de Elias, sabe? É quando a gente é muito responsável por uma coisa. Por isso que eu falo que a gente tem que orar pela liderança. Todos os líderes, né? É muita pressão. É muita responsabilidade. Gente, é muito mais cômodo, às vezes, você tá na sua casa assistindo televisão, mas você tá ali, sabe, conduzindo pessoas, né? Você é pastor, você é líder. Gente, precisa, assim, precisa orar por quem tá à frente de algo, à frente de um propósito. Porque a vontade de falar assim, era muito mais simples ser nada, tá de brincadeira. Não é, isso é um pensamento humano. Então, assim, isso vai gerando medo. Os nossos pensamentos, né, eles são sementes. Então a gente tá lá, nós somos o jardineiro, nossos pensamentos são essas sementes. Aí vai um, vai outro, vai outro. Sabe quando a gente começa a duvidar de Deus? Tipo assim, não sei se Deus tá nesse negócio comigo, não. E será que, sabe, isso vai enfraquecendo as pessoas, não é? Então, assim, é muito importante a gente ter esse movimento da nossa mente para o céu. Senhor, vem cá, me ajuda, pensamento. Tomar muito cuidado com o pensamento negativo. O pensamento negativo traz mais medo, medo traz mais pensamento negativo. Você fica num ciclo, entendeu? De disfuncionalidade, que você pensa assim, quanto que eu vou conseguir sair disso? Nossa, às vezes a gente olha para a mente da gente e fala assim, mente, você tá de brincadeira, né? Sabe, tem gente que tá presa dentro da mente. Tem gente que tá presa dentro da mente. É uma coisa que a gente tem que aprender, né, Milene? Que espiritualmente agora, a questão que às vezes o diabo ele não pode te tocar. Mas a maior arma dele é fazer você desistir de lutar. Porque se Elias tivesse desistido, o diabo teria vencido sem nenhum profeta atacando Elias. Somente. O diabo atacou a mente de Elias. Se ele conseguisse paralisar Elias, fazer com que Elias desistisse de lutar, Elias ia desejar a própria morte e ia se matar. Então hoje a gente acha que o diabo vai manifestar um demônio na sua frente, ou vai jogar um carro na sua... Não, o diabo vai te atacar na mente. É muito forte. Ele vai fazer você desistir. Né? É a estratégia mais antiga do inimigo, né? O que ele fez lá com Eva? Pois é. Nos ouvidinhos de Eva, prometendo mundos e fundos, dizendo as maravilhas que ia acontecer com a vida dela e de Adão, sabe? Depois que eles comessem do fruto, entendeu? E aí? Ele continua usando... Adão é igual o homem de hoje, obediente. Eva falou assim, come. Aí ele falou assim, não, mas come agora. Ele foi comer. A palavra final foi dele. Sim, senhora. É igual assim, ele fala assim, lá em casa eu que mando, depois da mulher. Então você é a mesma coisa. Mesma coisa. Pois é. Assim, tem uma coisa que eu queria falar, qualquer coisa a gente vai para uma outra live, porque eu acho assim que é fundamental todas as pessoas aqui. Depois eu vou fazer uma revisão de tópicos do que a gente vai fazer para superar medo, tá? Mas assim, a gente sempre acha que o oposto do medo é o quê? A coragem. Coragem, né? Ou o cristão também fala a fé. E eu quero dizer que você precisa de coragem para você superar o seu medo. E às vezes você não vai ter coragem, você vai com medo mesmo. Ou você precisa de fé.
20 segundos, né? Aí E vai vamos para a próxima. cair, a gente vai chamar de novo e E faz aí mais uns 20 entra minutinhos. todo mundo de novo, tá, gente? Tá Vocês que bom. estão aí. Entra, gente. A gente vai Entra porque finalizar. E aí a gente dá, porque às vezes tem muita gente escrevendo, a gente não consegue ler, e a gente dá um espacinho também pro pessoal fazer pergunta. Agora a Milene vai dar o top secret, hein, gente? E vocês também que estão assistindo pelo Facebook, se quiserem mandar alguma pergunta, né? A gente também vai, agora no final, vai colocando. Gente, segundo bloco aqui começando, né? Com a doutora Milene. A minha Sueli! tia aí. Sueli, um beijo, beijo! tia. Deus Tia abençoe. Sueli que entrou. A Rose. Rose, Deus te abençoe, minha linda. Vamos entrando, todo mundo. Aqui, ó, tem a Natália no Facebook, Verônica, a Lúcia. A Lúcia tá sempre interagindo com a gente. Vamos... A Cândida. Deus abençoe, Cândida. É porque fica a daqui e a gente espelhando a de lá. Às vezes eu não consigo ver. Cândida, um beijo. Estamos esperando você aqui na live também, hein? Vamos chamar a Milene. Bênção de Deus, gente. Você vê que é um papo tão importante, né, nesse tempo. A gente tem que aprender a cuidar da nossa mente, né? Aprender a blindar a nossa mente de pensamentos que são nocivos, pensamentos que nos levam para dentro da caverna e muitas vezes a gente não tem força para sair dessa caverna. A Milene chegando aí para o segundo bloco. Lúcia, beijo pra vocês também. E aí? Pronto? Aê. Voltamos! Quando a live é boa, a gente faz duas. Pronto. Não, faz uma que vai dar rica aí. Não, pelo amor de tem Deus. várias outras lives boas. É porque é um assunto muito extenso. Eu vou falar assim, quando a convidada fala muito, a gente faz duas lives, entendeu? Tem que ser. Mas é um assunto e eu acho que vale a pena depois a gente, porque assim, não vamos conseguir falar muita coisa. Até tem um medo que é bom, né? Um medo bom. Aí tem muita coisa pra gente falar. E eu acho que vale a pena a gente fazer uma segunda live depois. A gente marca. A gente viu que o não tem medo. Semana que Profeta já, tem medo. já que você não vai poder Todo sair de mundo tem medo. casa, Milene, você não vai poder sair de casa. Né? Bom, Marca outra live semana que vem, eu acho que vai ser. E é um assunto que muita gente estava pedindo pra gente. Né? Então, assim, às vezes até mesmo para a gente conseguir ler todas as perguntas e depois ir conversando mais, eu dou meu votinho para a gente voltar com a Milene. Isso aí, gente. Concordo plenamente, estou à disposição, eu adoro, né? Se deixar, eu assim, viajo, vou, não sei o que, eu fico super empolgada. Ai, gente, tem gente lá do meu Instagram aqui, olha, a Isabela, o Lucas que é do nosso, o Levita tá aí. Ai, gente, Tainara, só pessoal maravilhoso, porque a gente é desses, né? A gente investe na mente, no espiritual, a gente não vai dar brecha, não. Vamos blindar tudo. Não. Corpo, alma e espírito. Mas então, como eu estava dizendo, é assim, uma coisa que mudou a minha visão, a minha forma de lidar com medo, né? Eu lembro todas as vezes que eu quero aprender algo e que os livros não são o suficiente mais, sabe? Você esgota o conhecimento e as pessoas, elas são únicas, você tem que personalizar. Eu vou para o Criador, você sou que criou a mente, você sabe como funciona. Então, assim, às vezes a gente sempre tem a impressão que eu vou vencer o medo com coragem ou eu vou vencer o medo com fé. E você vai precisar de fé e coragem, e isso é ótimo. Mas o oposto do medo é a confiança. Quem confia não teme. Gente, isso foi a coisa assim, mais profunda e mais linda que eu aprendi com Deus. E assim, pá, abriu, sabe? Eu comecei a entender, é verdade. Tá? Muitas vezes a gente oscila na nossa vida, nas nossas escolhas, porque a gente perde a confiança. A confiança em Deus, assim, no sentido de eu sou dele, ele tá totalmente inteiro, sabe?
a confiança na gente mesmo, porque isso é saudável, sua imagem e semelhança. Né? O que aconteceu com Gideão? Quando ele estava lá, o anjo do Senhor apareceu para ele, não, né, eu sou um pobre coitado, isso. E o anjo vai e fala para ele assim, você é um varão valente. O anjo estava revelando a Gideão como que o Senhor via ele não estava massageando o ego de Gideão, não. Ele estava falando verdade, nua e crua, sabe? Identidade dele, né? Sua identidade. Identidade, né? Um varão valente. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que eu vejo em você, sabe? E quando você está na confiança, não é? Você consegue lidar melhor com o seu medo. Você já viu alguém com medo? Eu vou colocar o medo disfuncional e patológico, tá? Ele está seguro de algo? Não. Não. Não existe segurança, ninguém está Não seguro. existe segurança. Eu quero colocar aqui que essa confiança que eu estou falando, o oposto dela não é desconfiança. Eu estou falando da confiança, que o oposto dela é insegurança. Então você confia e você está seguro. Confia e você está seguro. Sabe? Então, assim, o que a gente precisa fazer, então, para superar os medos? Vamos lá. Medo tem que ter um mínimo de enfrentamento. Se você ficar na fuga, na paralisação, você não supera o medo. Vai para o mínimo dele e enfrenta. Outra coisa, arruma os seus pensamentos, substitui, tá? Precisa pensar mais positivo. Você precisa também contestar os seus próprios pensamentos. Você precisa desenvolver um diálogo interno. Tem que fazer igual o Davi. Davi era o cara. Sabe? Você tem que, peraí, você tem que entender de onde vem isso. É igual o cara lá, ficar de frente pro espelho. Colocar o espelho e falar, vamos fazer um bate-papo aqui agora. Exatamente. Alguém está falando que travou. Tá travando, pessoal. Aqui tá legal, gente. A gente está assistindo. Pessoal do Face, Vivi, minha prima, a Silene, mãe da Zilanda. Vocês estão assistindo? Tá tudo tranquilo aí pelo Face? Estão conseguindo assistir? Aí no Instagram. Diz amém, gente. Tá tudo bem. Fala aí, gente. Não, agora tá legal. Aqui a Tainara falou que não travou, não. Benção. Aqui, a Vivi também falou que não. Ótimo. Então vamos. O João Paulo também falou que não. Então não. Se é pouco estranho aí, vamos orar. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês falam que a gente repete. Então, amém. Assim, tem que ter um mínimo de enfrentamento, tá? Você não pode ficar fugindo do medo, sabe? Seus medos internos, entendeu, gente? Às vezes o medo ele não é objetivo, sabe? Ele é uma coisa subjetiva, ele é sua, ele é seu, né? Então você tem que enfrentar, você precisa pensar mais positivo, tá? Você precisa mudar a sua percepção de ameaça e perigo, porque o medo só vem se você interpreta que aquilo é uma ameaça e um perigo. Pode ser, gente, de fato que seja uma ameaça, mas aquilo é uma ameaça nível 3, você interpreta ameaça nível 10. Então a gente tem que trazer para ameaça nível 3, que é o que ele realmente é. E a ameaça nível 3 você consegue controlar e viver bem, não é? Então, assim, você precisa também ter medidas que solucionem, sabe? Você precisa ir para sua mente pensar assim, como eu soluciono isso? Tá? Como eu soluciono isso dentro de mim e fora de mim? Tá? Você precisa tomar cuidado também com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve, que pode gerar medo. Imagina, um monte de cuidado, é tudo cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo. Nossa, eu tô vivendo na ameaça total, não é? E aí vai gerar insegurança, que vai gerar essa falta de confiança na vida, essa falta de confiança em você, essa falta de confiança plena e absoluta em Deus, sabe? Então, assim, isso tudo vai gerando cada vez mais medo. E pensar positivo também. Eu costumo dizer que a mente, ela tem 2 territórios. Fala, Fabrino, depois eu falo. Querendo falar. Então, eu vejo aquela questão do Salmo, não assentar na mesa com escarnecedores. Também vale para a gente não assentar na mesa com gente pessimista, que só fala coisa ruim. Né? Porque tem gente que você senta do lado dele e o cara fala assim, ó, essa doença vai te matar. Ó, essa não sei o que é para morte. Ó, isso aí vai ficar desempregado, vai morrer a família toda. Então, se você ficar sentado só com gente assim, é claro que a sua conduta vai ser de medo, temor. Você vai entrar numa caverna dessa, né? Ó, vou dar uma dica para vocês, quando vocês estiverem conversando com pessoas que falam muito essas coisas negativas assim, você não tem nem como sair.
Sabe? Aí a pessoa tá lá falando da crise do Brasil, que vai, blá, 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 vai entra numa tragédia atrás da outra, né? Você tá assim na sua mente, aqui mentalmente, pleno, falando assim, cancelado, 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 cancelado. E a pessoa tá lá e você tá cancelado. Isso aqui, cancelado, cancelado, cancelado. E a pessoa tá falando. Eu sempre falo, usa essa estratégia, é uma estratégia PNL. Outra coisa, o que é meu, o que é dele é dele. O que é meu, o que é dele é dele. Esse negócio é pra ele. Sabe, você tem que dar um mecanismo de bloqueio para sua mente, entendeu? Geralmente, no meu outro trabalho, eu subo em elevador, né? Aí no elevador, sempre, gente, você fala assim, a negatividade de elevador. Aí eu já fico assim, na minha mente, assim, cancelado, cancelado. Eu tô rindo assim, cancelado. Helene, Que é você meu, sabe o que funciona? Você gravar na ó, sua agenda do telefone o Jesus na agenda e coloca o número dele lá de 777. E quando alguém começar a falar bobagem, fala assim, alô, falar com Jesus, que é ele que te dá livramento. Sai fora. Ó, vou ter que atender essa chamada aqui. boa, Pronto. pois é. Não dá para emprestar o ouvido para esse tipo de coisa, né? Exatamente. E assim, a gente tem que falar na nossa mente, está cancelado, porque se a gente parar para pensar, esse cancelado é o equivalente ao estar repreendido, Uhum. né? Eu tô E eu acho cancelando, cancelando. que se a gente olhar para a nossa mente como algo, como a gente também olha para o nosso corpo, tipo assim, a mente é um lugar que eu preciso guardar, né? É um lugar que eu preciso cuidar dela. A gente, né, saber o que você ouve, de saber, mesmo que você ouça, saber fazer isso que você falou, ó, o que é meu, o que é dele, não é para mim, então, tipo assim, isso não vai me afetar, né? Porque é um campo, né? É um campo que a gente tem e vira um campo de batalha, porque as maiores batalhas são travadas na nossa mente. Verdade. Né? A gente vê que o maior campo, se não for, eu acredito que seja o maior. O maior campo é na nossa mente. Então, quando a gente entende que ela é um campo e que você é um soldado na defesa dele, tipo assim, não, aqui na minha mente não, né? Não. Não é baixar a guarda e falar, eu recebo tudo que entra. Não. Até mesmo porque essas palavras funcionam como sugestão, né? Então, Uhum. assim, a pessoa, aquilo pode ser um mecanismo de sugestão. Gente, outro profissional tem um poder muito grande de ter mecanismo de sugestão. Alguém que procura os seus serviços e você fala, vai dar certo ou não vai dar certo, você sugestionou a mente da pessoa, sabe? E eu Então, acho, até para nós, Milene, pastores, em aconselhamento. Porque às vezes a pessoa, no aconselhamento, ela praticamente quer que você fale o que é para ela fazer. Né? Tipo assim, qual é a sugestão? Me dá a sugestão, o que eu faço? Né? Então, assim, a gente também, até como pastor, a gente tem que ter, né, todo um cuidado, né? Porque senão você sugestiona as pessoas a fazerem coisas. Milene, eu confesso que eu já fui no psicólogo, já fiz terapia, né? Para todo mundo ficar sabendo. As primeiras vezes que eu fui, só eu falava, eu virei e falei, cara, mas você não vai falar nada, não? É só eu que falo nesse negócio aqui? Ele falou, não, Fabrício, nesse mesmo, você tem que falar. Eu falei, cara, mas, pô, se eu soubesse que é só eu falar... tipo Porque a assim, gente quer que o outro dê a receita pra gente. exatamente. É tipo o médico, tipo assim, não, então você vai tomar esse remédio, isso vai resolver o seu problema. Mas a mente não é assim. Tem que ir abrindo, né? Escalhado. Como que eu trabalho com os meus pacientes? Eu sempre tiro assim, os 15 minutos finais da sessão e dou a minha intervenção, dou o meu PC, não é? E isso tem que ser muito claro, muito bem destrinchado. Eu falo assim, olha, eu vejo isso, vejo isso, vejo aquilo. Nessa situação você tem alternativa tal, alternativa tal, alternativa tal. Você escolhe. Eu já vi que você já está na alternativa essa daqui, a tal. Essa alternativa não está funcionando. Talvez você precise migrar para as outras. Mas quem vai escolher qual das outras você vai migrar é você. Não vou escolher, não. Não vou dizer qual que é. E eu sempre falo para a pessoa, eu posso trazer para você estratégias da psicologia, da neurociência, da PNL, do que você quiser, tá? Mas a sua mente vai começar a mudar depois que você colocar essas engrenagens para funcionar. Não adianta você ir no melhor terapeuta do mundo, tá? E ele passar as mesmas coisas que eu passo e você não fazer. Então, assim, funciona. Funciona a partir do momento que você entra na sua terapia, mergulha nela. Esse negócio aqui é seu, é 100% seu, isso daqui tem que ser um divisor de água na sua vida. Então, eu já situo a pessoa dentro do comprometimento dela com ela mesma.
Quando a pessoa, ela, igual vocês que são pastores, e tem a questão do aconselhamento, e isso é muito, assim, delicado, não é? Porque você tem poucos dados, porque você está só com a fala da pessoa, não é? Então, assim, dá um direcionamento, dá alternativas de coisas que ela pode fazer, acolher, né, aquilo que a pessoa fala, mas sempre falando com ela, olha, tem que ter um movimento de mudança, porque tem que ter um movimento de mudança, sabe? Senão as coisas E melhora. A gente falar de si mesmo melhora, né? Ter um terapeuta para poder ir direcionando isso melhora, porque abre os cadeados, né? Que estão fechados há muito tempo. Enquanto calei-me, meus ossos secaram. Não é? Sabe? Davi. Aleluia! Pronto. Não é? Davi, vamos. Davi não fez terapia humana, assim, mas eu acho que ele fazia uma terapia com Deus, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem assim, de estratégias, de passos, das pessoas desenvolverem o medo. Eu não quero dar receita de bolo, porque as pessoas são únicas. E eu gosto de falar da origem, sabe? A gente sempre tem que procurar a causa. E aqui na nossa live eu procurei deixar assim os caminhos, né? Se você pensar, se você colocar em prática, se você anotou em outro bloco de nota do celular, se você anotou aí do lado, desenvolver a confiança, ter um mínimo de enfrentamento, pensar positivo, me confrontar, diálogo interno, tá? Cuidado com o que eu ouço. Você com certeza você vai conseguir superar os seus medos, tá? E pedir ajuda, conversar com alguém, abrir isso para Deus também, sabe? Para Deus, para alguém. Tem que ter as duas formas, não pode ser só uma, né? Porque quantas vezes a gente tem dificuldade de ouvir uma intervenção de Deus? E aí Deus vai usar uma pessoa aí que a gente se abriu, um pastor, um profissional, não é? E graças a Deus, glória a Deus pelos profissionais, né? Porque são necessários. Né? O mal desse século, eu cito uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz que me preocupa muito mais, né? Quer dizer, me preocupa muito menos as doenças como câncer e tuberculose do que as doenças da alma. A falta de amor tem matado muito mais pessoas do que aquelas. Então, as pessoas, por não se sentirem amadas, não se sentirem resolvidas, por não terem uma alma saudável, estão morrendo com doenças aí psicossomáticas, pânico, vivendo com depressão, com medo, né? Tudo porque falta tratar a alma. E o que eu acho assim muito importante é a gente sempre frisar, porque tudo. Eu lembro da primeira live que nós fizemos aqui, que foi num domingo, que o pastor Fabiano falou sobre Pedro, e que quando Jesus chamou, ele saiu do barco. Sim. Ele teve a reação de sair do barco e começar a caminhar. E eu penso que uma terapia é a mesma coisa. Não é o seu terapeuta que vai te falar o que você vai fazer. Não existe uma receita pronta e falar, ó, receita de sucesso para sua vida. Faz isso aqui que você vai... É um confronto, né? Você tem que estar preparado para ser confrontado, né? E saber se você quer ser confrontado, você quer mudanças, você quer mexer, saber os seus gatilhos, você quer mudar, né? Porque andar sobre as águas, você vai ter que sair do barco. E às vezes a gente está acomodado no barco e fala, ai, aqui não, ai, aqui eu não quero mexer, ai, me empurra, me leva, né? E às vezes não é assim, a gente tem que... E fazer igual o Pedro, né? Quando começar a afundar, fala assim, cara, eu preciso de ajuda. Né? Eu não quero me afundar. Eu acho que o cara tem que... A pessoa que está sofrendo hoje com medo nocivo, né, Milene? Eu acho que ela tem que, primeira coisa, falar assim, eu não estou conseguindo me livrar disso sozinho. Verdade. E eu não quero me afundar. Peça ajuda. A palavra de Deus manda você pedir ajuda. Né? E aí a gente coloca as pessoas que Deus colocou diante de nós. A doutora Milene está aí, né? Em Itaperuna. A minha mãe está assistindo a live aqui no Facebook. Mãe, te amo. E nós vamos disponibilizar essa live também no YouTube, se a doutora Milene concordar, a gente coloca isso lá para poder as pessoas poderem participar depois, vai estar no Facebook. E se você precisar encontrar
ou marcar com a doutora Milene, ela tem um canal lá treinando a mente, né? Nós vamos deixar o arroba ali no Instagram e nós vamos... E até mesmo passar o telefone do seu consultório, Isso. né? Porque eu acho isso muito importante. Faz isso agora, Milene. Quer que eu passe agora? O telefone aqui do consultório é 3223-0454 e tem o WhatsApp, não é? Aí manda o WhatsApp no final do dia, se responde, né? Porque eu estou sempre atendendo aqui, que é 999-540076, tá bom? Esse é o celular, é só o WhatsApp e para marcar é o 3223-0454. Assim, quem tiver E aqui... o pessoal também seguir as suas redes sociais, pelas redes sociais, se a pessoa não conseguir anotar o telefone agora, te procura na rede social. Lá na bio do Instagram Treinando a Mente, tem o WhatsApp Link. Então, sem você salvar na agenda, já te direciona direto para o WhatsApp, entendeu? Beleza, Então, mais fácil que isso. Um WhatsApp Link, um direct também. As pessoas sempre entram em contato por essas vias também. Se alguém tem alguma pergunta, é agora ou cai-se para sempre? Depois você vai ter que marcar o consulto com a Tem Milene. alguém que só tem uma pergunta, gente, não é uma... Ai, tem gente tão maravilhosa aqui, olha, que gente bonita! Olha. Se você quiser dar uma olhadinha, ver aí os comentários, que a gente agora está com... Se alguém quiser depois... no Facebook também mandar alguma pergunta para a Milene, pode falar. O pessoal depois podia tirar uns prints aí e mandar pra gente, não é? Que a gente posta depois, né? Galera, tira um print aí, manda pra gente, que eu tô com medo de tirar print aqui. E ajeitar. Aí a gente sai no print assim, ó. Não, pior, né? Aí já leva um trauma para resolver. Aí fala, não, esse não dá para postar, pera. E a gente vai tentar marcar na semana que vem até o medo parte 2. Né, de outras coisas. A gente pode falar também sobre essa questão de ansiedade, sabe? Né? A gente pega medo, já que o medo causa ansiedade, a gente pode falar sobre isso. Então, assim, a gente pode ter um leque muito grande pra gente. Alguém colocou aqui, que casal lindo. Opa, muito obrigado. É verdade, eu concordo. Obrigada. Gente, a Isabela é minha amiga de infância. Minha É primeira amiga da vida. Gente, isso é tão bacana, né? E eu falei que... Olha a Zilanda dizendo aí, quando no passado... Quando no passado não tínhamos tantos medos e no presente se sente totalmente incapaz. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, vai. Não, é essa aqui. Ó. Se sente capaz, mas travado para tentar algo. Então, o que acontece? Isso daí é uma coisa interessante que ela falou, tá? Quando a gente reconhece que a gente tem potencial, mas a gente está travado. Gente, isso é uma luta. Isso tem jeito, sabe? Glória a Deus! Graças a Deus por isso. A gente precisa descobrir por quê, qual é o medo por trás que trava o meu potencial. Sabe que eu vou falar uma coisa assim, não é para, no caso dessa pessoa aqui que escreveu, porque eu não conheço a história dela, tá? Vou conjecturar aqui de outras histórias que eu já ouvi. Algumas pessoas, a gente descobre que elas travam porque elas têm medo do tamanho do potencial delas, daquilo se revelar, você entende? Ela não sabe o que ela vai fazer depois que aquilo se revelar, porque é o medo da mudança. Muitas vezes o que há por trás dessa trava é o medo da mudança. Aqui eu conheço, eu vou para o desconhecido, não vou para o desconhecido, eu não sei o que é. Isso é um pensamento automático, ninguém pensa assim, hoje eu não vou fazer nada, eu não saio dessa fase da minha vida porque eu tenho medo de mudar. Ninguém pensa isso conscientemente. Isso está no subconsciente. E aí a pessoa percebe assim, nossa, não sei, sabe? Não sei se eu consigo, não sei como vai ser. Aí esse medo da mudança é uma das razões que às vezes faz a pessoa travar o potencial dela, tá? A questão também, igual Elias, o medo de ser cobrado. Eu já tive muito isso, vou confessar para vocês. Eu já segurei muito, porque eu falava para Deus assim, não, eu vou ser cobrada. Não quero ser cobrada. Entendeu? A gente tem que ser sincero. Porque às vezes tem várias pessoas que estão nos assistindo,
Já pensaram assim, eu tenho medo de ser cobrado. Eu já tive medo de ser cobrada, sabe? Tipo assim, vão criar uma expectativa muito grande de mim. Eu não quero atender essa expectativa. Você entende? São coisas que ficam no nosso subconsciente. A gente tem que levar muita reflexão para poder entender isso. Então, assim, é muito rico. É muito rico. Quando você descobre, aí você fala assim, não, pera, eu vou ter recursos para lidar caso eu seja cobrada. Eu não tenho que me preocupar com o fato de eu ser cobrada, com o fato de as pessoas criarem expectativa em mim. Eu vou ter um treinamento, eu vou ter um passo a passo, isso vai se revelar. E aí você destrava. Isso é lindo. Você se torna livre, né? Você se torna livre, exatamente. Então, assim, vale a pena pensar por que às vezes a gente tem um potencial e a gente não consegue fazer aquilo fluir. Pô, já é tema para uma terceira live, já. Nós estamos fechando 4 ou 5 lives aqui. Não é? Ó, pode conduzir aí a live conforme vocês quiserem. Gente, mas agora eu queria orar com vocês, né? Agradecer muito a Milene. É uma honra receber você aqui, Milene. Tirou tantas dúvidas aqui das pessoas que entraram, nossa, aqui. A Milene, que além de uma doutora psicoterapeuta, psicóloga, psicoterapeuta, também é uma cristã. Então, ela verbalizou aqui situações à luz também do Espírito Santo de Deus, que trouxe toda a sabedoria, por todo o conhecimento científico que Deus permitiu para ela. Então, em nome de Jesus, que Deus também possa retribuir um grande galardão na sua vida, que você fez aqui hoje, tá? Te recompense com galardão mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Quem estiver nos ouvindo aí, levanta sua mão, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa live, porque nós cremos que é a mensagem de Deus sendo propagada, entrando em cada casa, cada família nesse momento. Palavras aqui de cura que foram ministradas nesse momento. Palavras que fizeram muitas pessoas saírem de suas cavernas, perceberem que não estão sozinhas, que devem buscar ajuda para muitas situações e que há pessoas capacitadas, pessoas indicadas por Deus para socorrer você. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por toda pessoa que tem um medo, meu Deus, paralisante, um medo, meu Deus, que faz essas pessoas temerem tudo e qualquer coisa à sua volta. Pai, em nome de Jesus Cristo, ainda que essas pessoas não reconheçam a causa de tantos desses problemas, meu Deus, que elas possam reconhecer que são imagem e semelhança do Pai. Pai, e por isso, meu Deus, que possam reconhecer e buscar ajuda naquele que é a fortaleza deles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, envie o remédio necessário para cada uma dessas pessoas. Que essas pessoas possam receber o refrigério na alma. Que elas possam levantar do leito que estão agora, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão acamados, que possam se levantar com ânimo, meu Deus, porque há fôlego de vida. E aonde há fôlego de vida, há esperança. Então, em nome de Jesus Cristo, que elas possam se encher de esperança, que elas possam buscar ajuda, que elas possam ser salvas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, que essa pandemia, meu Deus, não possa ser motivo para atrapalhar os teus filhos e filhas, que não possa paralisá-los, meu Deus, porque o fundamento que deve nortear a mente deles é a rocha, é o firmamento, é Cristo, e é isso, meu Deus, que motiva, é isso que impulsiona, é isso que nos faz amar uns aos outros. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, faça transbordar o amor de Cristo em cada um, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, que eles possam se sentir neste momento amados de Jeová, amados de Cristo, em nome de Jesus. Pai, também abençoe a vida da Milene, meu Deus, que dispôs aqui deste tempo precioso, meu Deus, para colocar o conhecimento dela, meu Deus, iluminado pelo Teu Santo Espírito, à disposição de tantas pessoas, meu Deus. Pai, nós cremos, meu Deus, que ela já recebeu o Teu galardão. Nós cremos, meu Deus, que ela está aqui a Teu mando, meu Deus, a mando do Espírito Santo de Deus, porque ela tem prazer e alegria em fazer a Tua vontade, meu Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a alegria do Senhor possa fortalecer ela, o coração dela, os planos que ela tem, meu Deus, que possam ser vitoriosos, prósperos, meu Deus, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus abençoe você. E nós fizemos aqui uma live e meia, né? É Para a verdade. glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram a gente, mudaram de live, vieram acompanhar a gente aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero agradecer pastor Fabrino, pastora Angélica, pelo carinho, pelo convite, tá? Que Deus renove as forças de vocês, que Deus dê sabedoria, que Deus dê estratégia, que Deus dê visão, que Deus dê o dom da palavra de sabedoria, não só uma sabedoria humana, mas que, sabe, venha uma palavra rema, que vá ao encontro de todas as pessoas que vierem procurar vocês, né, através de pregações, através de palavras, através do olhar, tá? Então, assim, muito obrigado, que vocês sejam renovados, é uma alegria muito grande estar aqui, tá? Contem comigo, e eu estarei orando, torcendo por vocês. Ai, Amém. Glória a Deus. Milene, é muito, muito bom ter você aqui. Eu acho assim, todo mundo amou a live, né? E isso é muito bom, a gente poder receber e de pessoas capacitadas também na sua profissão, como você tem desempenhado, né? Você tem sido instrumento de Deus dentro da área que Deus te colocou, e isso é maravilhoso. Nós te agradecemos o carinho. Com certeza, semana que vem vamos ter mais Milene aqui com a gente. Pede bis aí, pede bis. Quem quer a Milene de volta, coloca aí, ó, eu quero Milene de volta. Né? E amanhã nós vamos estar tendo a live com o pastor Tiago e com a pastora Mariana, eles são pastores da Ives Church, que é a igreja do pastor Vitor Hugo. Né? E eles vão estar aqui com a gente, vão estar falando sobre famílias, né? Como os conflitos familiares nesse tempo. Né? Então, eu acredito também que vai ser uma bênção. Né? Quem puder nos ajude aí com a divulgação, ore por nós, deem sugestões também. Né? A gente aqui tantos temas para a gente falar: identidade, paternidade, ansiedade, muitas coisas, né, que a gente também quer colocar aqui. Aí, ó, o povo já até falou, hashtag eu quero. Nós queremos também, e é muito bom, Milene, ter você aqui com a gente como parceira na live, né, porque isso enriquece muito a nós, a todo mundo que tem nos assistido, né, quantas pessoas, quantas dúvidas, né, a gente tem, e às vezes uma palavra ela vem como uma chave e abre aquela porta. Né? E eu creio que Deus fez isso com muitas pessoas hoje. Muitas coisas que foram faladas aqui foram chaves abrindo portas que estavam fechadas. Né? E que Deus te abençoe abundantemente. Amém. Tá? Nós amamos sua vida. Semana que vem temos mais Milene. Aí, se Deus quiser, Ele quer. Ó, o pessoal aqui também, eu no Facebook também colocou, eu quero. O pessoal também colocou, eu quero também, Milene. Deus abençoe vocês. Ó, Deus abençoe. Um beijo. Amém, um beijo. E vai estar disponível no YouTube, tá, gente? Sim. Deus abençoe vocês. E no Facebook também.